Ei, bagacinhas, tudo jóia com vocês? Eu tô bem, vamos continuar nossos estudos. Todo mundo abrindo o livro no capítulo 4, o continente americano, página 208. Bora estudar? Em extensão de norte a sul, nós estamos falando do maior continente do globo. Um continente é uma massa única de terra emersa. E o nosso continente, ele é uma massa única. A gente só é dividido lá pelo estreito do Canal do Panamá, que é artificial. Então, por sua vez, ele é uma grande massa. Vamos caracterizar ele. O continente americano é um continente que apresenta grande diversidade de povos, culturas, tradições, aspectos de vida, de desenvolvimento socioeconômico, sociocultural. Com isso, para compreender esse nosso continente, é necessário a gente analisar as características físicas, econômicas, sociais e territoriais. Localização e principais características. O continente americano localiza-se a oeste do meridiano principal, ou de Greenwich, portanto, ele está no hemisfério oeste, também chamado de ocidental. Em relação à linha do Equador, e em virtude em sua longa extensão, tem terras no hemisfério norte e no hemisfério sul, limitadas pelo Oceano Glacial Ártico ao norte, pelo Oceano Atlântico a este e pelo Oceano Pacífico a oeste. O istmo do Canal do Panamá, que eu citei no iníciozinho do vídeo, é uma estreita porção de terra localizada entre o Mar do Caribe e o Oceano Pacífico, que unem a América do Norte e a América do Sul. Sua formação, sua construção, ocorreu há mais de 3 milhões de anos e, ao contrário, existia o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, possibilitando novas espécies de animais e plantas, bem como a ocupação humana que se estendeu em todo o continente americano. Como se deu a ocupação humana desse território? Como se sabe, o navegador italiano Cristóvão Colombo não foi o primeiro a aportar na América, pois quando chegou em sua expedição encontrou vários povos que viviam por aqui há muito tempo. Então, como os ancestrais desses povos teriam chegado no continente americano? Os pesquisadores ainda não têm uma resposta definitiva, mas existem algumas teorias de como o homem chegou na América. A teoria mais aceita defende que o homem teria partido da Ásia, percorrido e ocupado toda a América. Entretanto, a gente questiona como seria possível conseguir cruzar o continente asiático até o continente americano. De acordo com essa teoria, durante um período glacial, uma ponte de gelo teria se formado entre os dois continentes, no Estreito de Bering, localizado entre a Sibéria e o Alasca. Essa teoria ainda diverge quanto à data em que isso teria acontecido, pois a maioria dos estudiosos defende que essa migração ocorreu há aproximadamente 15 mil anos, enquanto outros acreditam que foi muito antes, há 70 mil anos atrás. Além dessa teoria, outra que defende que o homem teria chegado à América pelo mar. Segundo ela, grupos humanos teriam saído da África e da Ásia e atravessado o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, ocupando pequenas ilhas ao longo do percurso e avançando lentamente durante milênios até chegar às terras americanas, há 70 mil anos atrás. Mas vamos regionalizar, porque como é um continente muito grande, não tem como a gente falar de tudo ao mesmo tempo, não é verdade? Então vamos dividir. A América é o terceiro maior continente do mundo e é o maior em extensão latitudinal, de norte a sul. Isso é que abrange tanto a região norte quanto a região sul do planeta. E a sua diversidade em aspectos naturais que o continente apresenta é imensa. Já em seu processo de ocupação e colonização, se relacionando diretamente com as diferenças socioeconômicas e culturais entre os países. Em função dessa diversidade, foram propostas regionalizações do continente americano, levando em conta diferentes critérios para a gente possibilitar uma análise mais detalhada e a gente poder perceber a semelhança, a diferença e as relações entre os países e esses territórios. E para a gente começar, vamos entender primeiro o que é hegemonia. Por que a gente vai falar sobre isso? Porque já perceberam que quando alguém fala assim, eu sou americano, a gente sempre leva a crer que a pessoa nasceu nos Estados Unidos. Aliás, eles mesmos se auto-intitulam americanos. Mas peraí, se a América é um continente, eu que nasci no Brasil sou americano.
Quem nasce lá no Uruguai é americano. Quem nasce no Canadá também é americano. Então, independente de qual país do continente americano que você nasceu, você é americano. Só que quando falava-se ir para a América, inicialmente era ir para onde hoje é os Estados Unidos, porque são os Estados Unidos da América. Então, por isso que deu essa confusão. E um outro fator é a hegemonia. A hegemonia é o poder. Vamos entender um pouquinho sobre ela. Os países que compõem o continente americano apresentam grandes distinções econômicas, diferenças sociais, culturais e econômicas, por sua vez. O que faz a América um continente muito heterogêneo, ou seja, que dispõe de muitas diferenças internas. Quando são analisados alguns dados sociais e econômicos, essas diferenças ficam mais claras e evidentes. PIB. O que é PIB? Produto Interno Bruto. É o total de tudo que é produzido em um país no decorrer de determinado período. Vamos ver o PIB por ano em dólares, em milhões de dólares, no ano de 2017. Olha esse gráfico. O valor total do PIB do continente americano foi 26.815.300 milhões de dólares. O valor médio do continente americano foi 760,151. O maior valor do continente americano é dos Estados Unidos, 19.390 milhões de dólares. O menor valor do continente é de Dominica, da República Dominicana, com 489. O produto interno bruto apresenta a soma dos valores monetários de bens, serviços, de tudo que é produzido num país. E ele é um indicador muito forte. A gente vai perceber que a maior parte do PIB do continente vem dos Estados Unidos. Isso faz deles um país muito importante. Eles são a maior economia do globo. Sendo a maior economia, eles têm um poder sobre os outros países. E a gente vai analisar muito esse ano sobre esse poder, essa hegemonia americana. O que faz deles, o American Style, ou estilo americano, um padrão de vida para toda a sociedade. Por isso eles são reconhecidos como os líderes do capitalismo. Temos que levar em conta também, dentro dessa hegemonia dos Estados Unidos, os fatores políticos. Não somente no continente americano, mas em todo o mundo, se deve à sua atuação de órgãos e organizações internacionais, nos quais o país ocupa uma posição de privilégio, que permite controlar e direcionar as políticas de acordo com seus interesses. Os três principais órgãos internacionais que os Estados Unidos, além de outros, mas dentre os três principais que os Estados Unidos têm essa autonomia, é o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, com uma grande participação nos fundos de investimento. Os Estados Unidos têm o poder que influencia sobre o direcionamento das políticas adotadas pelo fundo. Assim, os países que recorrem a empréstimos do fundo acabam devendo para os Estados Unidos. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN, que com o fim da Segunda Guerra Mundial criou-se a OTAN com outros países, né, em defesa, que é uma cooperação militar dos países do Atlântico Norte, que inclui, além dos Estados Unidos, outros países europeus. O artigo 5º desse tratado prevê que uma declaração de guerra, um país do grupo, implica necessariamente na declaração de guerra dos demais. Então todo mundo fica sob as ordens dos Estados Unidos. Além da ONU, a Organização das Nações Unidas. Os Estados Unidos é um dos países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, como um Estado permanente, o que significa que tem um poder de veto, ou seja, ele além de votar, pode dizer o que pode e o que não pode, e até intervenções militares. E uma outra decisão que tem sido tomada na maioria dos países membros, os Estados Unidos podem utilizar esse poder para anular a decisão de outro país. A gente percebe que o papel de influência estratégica dos Estados Unidos coloca eles como uma figura de poder mundial, que tem uma ação além muito maior do contexto de um continente americano. Eles conseguem comandar boa parte da economia e das estratégias militares do mundo. A presença de um país com uma força geopolítica nesse contexto regional afeta diretamente as ações políticas tomadas pelos países vizinhos, sobretudo aqueles que têm um poder de território menor ou de economia melhor. Vamos ver a partir de agora como se deu a industrialização no continente americano. Com o processo da Revolução Industrial, a dinâmica econômica dos países passou por diversas mudanças, de forma que reestruturou as maneiras diferentes de suas bases produtivas.
A divisão dos valores do PIB, Produto Interno Bruto, entre os fatores e os setores da economia permite perceber a origem da riqueza dos países e a importância que cada um deles tem no setor. Vamos lembrar sobre o setor primário, secundário e terciário. Primário tem a agricultura e a mineração. Em secundário, nós vamos ter a indústria, basicamente, e as fábricas. E o terciário, principalmente, a prestação de serviços. Apesar do setor terciário ser o setor com maior participação na composição do PIB dos países do continente americano, a análise dos gráficos vai mostrar que nos países da América do Norte e do Sul, o setor industrial apresenta uma participação muito significativa. A América do Sul, apesar de ter porcentagem de participação mais significativas nos setores terciários e secundários, é a porção do continente com as maiores taxas do setor primário associada às commodities agrícolas e minerais. Commodities é quando a gente vende o produto bruto. Por exemplo, petróleo é uma commodity. A gente consegue vender ele bruto. A produção agrícola são commodities. A gente vende soja bruta, laranja bruta, café bruto e assim por diante. A indústria lá na América do Norte. Os setores industriais dos países pertencentes à América do Norte apresentam grande diversificação, tanto no que diz respeito à sua estrutura quanto à sua composição. Essa diferença, essa diversidade é justificada pelo perfil econômico dos países da América do Norte, uma vez que os Estados Unidos e o Canadá são considerados potências econômicas globais, e o México, um país de desenvolvimento um pouco menos acelerado, apresenta as estratégias econômicas bem diversificadas e diferenciadas. O Canadá, lá no Canadá, a indústria é responsável por cerca de 27% de todo o produto interno bruto deles, empregando cerca de 20% do total da população economicamente ativa, aquela que está trabalhando. O país apresenta cerca de uma concentração em seu parque industrial, especialmente na região sudeste, sendo como um dos principais parques industriais e territórios na região de Quebec e de Ontário, que, além de tudo, detém as regiões mais populosas do país. A indústria canadense tem a base sobretudo nos setores de manufatura, construção e na mineração. Apesar de ter sido uma colônia britânica, os Estados Unidos desenvolvem um mercado interno forte desde o seu período colonial, o que criou condições para o desenvolvimento de uma industrialização clássica. Com consequência, houve a consolidação das indústrias próximas do seu mercado consumidor, ou seja, os grandes centros urbanos do país e também nas áreas do entorno, de onde as matérias-primas eram encontradas com muita força, que tinha muito dessa matéria. Com as regiões dos minérios metálicos utilizam para as indústrias de base de transformação. Os principais setores industriais dos Estados Unidos incluem as indústrias siderúrgica, petroquímica e automobilística. Indústria siderúrgica é a indústria que pertence ao setor metalúrgico, fábrica que transforma o minério bruto, como o aço, em ferro fundido. A petroquímica é a indústria que consiste no setor industrial que produz e transforma o petróleo em seus diversos derivados, incluindo a produção de combustível. Lembra lá no sexto ano que a gente ainda fez aquela brincadeira dentro de sala para a gente encontrar petróleo em volta da gente? A tinta da mesa, o plástico da cadeira, o plástico da bolsinha de vocês, da mochila de vocês, para a fabricação das tintas, inclusive da produção de camisa. De tudo isso a gente vai encontrar petróleo, não é só no combustível, não é mesmo? E a indústria automobilística. A indústria automobilística é responsável pela produção de veículos automotores e é considerado um dos grandes setores industriais de propulsão da economia do século XX. É um dos principais setores industriais da atualidade. A indústria mexicana. O México, como um país desenvolvido do norte do continente americano, apresenta uma composição industrial bem diferenciada em relação aos demais países do Bloco Norte, mostrando um crescimento nesse setor econômico durante a segunda metade do século XX. O processo de industrialização do México apresenta grandes semelhanças ao processo industrial brasileiro e também de outros países da América Latina, tendo ocorrido em um processo de substituição das exportações, sobretudo durante o período pós-guerra, quando países europeus tiveram que se reestruturar e se reconstruir por conta dos efeitos do conflito da Segunda Guerra Mundial. Assim, grande parte do parque industrial mexicano, principalmente
nas últimas décadas do século XX e no início do século XXI, desenvolveu por meio das relações estabelecidas com os Estados Unidos, que sempre foi o maior parceiro econômico na importação e exportação de produtos. Com isso, o México é considerado um país em desenvolvimento e sua mão de obra é bem barata, o que leva diversas indústrias a estabelecerem suas sedes lá, principalmente a indústria dos Estados Unidos. Os primeiros setores industriais mexicanos tinham como base a indústria têxtil e alimentícia, para o abastecimento interno e depois para poder vender com outros países, como foi o caso dos Estados Unidos e Canadá. E isso fez com que teve uma grande expansão da indústria dos setores químico, petroquímico, siderúrgico, mecânico, automobilístico e de eletrodomésticos. A distribuição geográfica do Parque Industrial Mexicano está concentrada sobretudo na região central norte do país, em destaque na cidade do México, que é a capital, Monterrey e Guatemala, que são servidas por uma malha de transporte bem estruturada, bem organizada, levando produtos para todo o interior e para os Estados Unidos. A economia na América Central. Os agricultores desenvolvem, em grande parte, a sua agricultura de subsistência, praticada sem o emprego de tecnologias, ou seja, sem as técnicas de preparo de plantio que a gente vê em grandes países. Na América Central são desenvolvidos diversos cultivos, mas principalmente vai se destacar o milho, que é uma cultura milenar naquela região, e cultura de frutas, que a gente percebe também de coco, de abacaxis, e eles vendem isso para boa parte daquela região. A produção agrícola destinada para o abastecimento do mercado interno geralmente é desenvolvida por grandes propriedades rurais, com uma relativa produção de empregos e até de algumas tecnologias. Eles têm uma produção muito interessante também de cana-de-açúcar, algodão e de cacau. Nessa porção da América, há uma grande maioria de países latinos com concentração fundiária, isto é, com a minoria da população tendo acesso a serviços e principalmente sendo proprietários de grandes extensões de terra. E aqui, na América do Sul, o setor secundário das indústrias perdeu força a partir da década de 1980, mas vem se recuperando desde o início do século XXI, com a melhoria do poder de compra da população, diminuição do desemprego e estabilidade econômica e política. Os países mais industrializados estão o Brasil em primeiro lugar, Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela e Uruguai. Os principais fatores e setores que são de eletrodomésticos, automobilísticos, têxteis, metalúrgicos, naval e aviação são os responsáveis por esse grande crescimento. O setor terciário, que é o de serviços e comércios, é o setor que mais sofreu com a má administração dos países da América do Sul. O transporte é bem deficiente e não busca integração continental, mas sim o escoamento da produção do setor primário para os portos e as regiões de industrialização. Sendo assim, o subcontinente possui poucas estradas de ferro e rodovias que possam interligar e fazer esses países interagirem. Apesar de haver uma extensa malha fluvial, ela é pouco utilizada. Já a aviação comercial é muito explorada, principalmente aqui no Brasil. O turismo é uma das indústrias que mais cresce na América do Sul. O mundo inteiro vem visitar a América do Sul, devido principalmente aos seus atrativos naturais. O comércio internacional é importante citar o Mercosul, o Mercado Comum do Sul, um bloco econômico que abrange os países da América do Sul e o que facilitou o intercâmbio comercial com a diminuição de tarifas alfandegárias entre esses países membros. Nós, o Brasil, somos o líder do Mercosul. A chegada dos colonizadores. O período que abrange entre o século XV e o século XVII compreende as grandes navegações, época em que diversos países europeus se lançavam às grandes expedições marítimas em busca de novas rotas comerciais e de riquezas. Quando chegaram no continente americano, iniciou-se um processo de colonização, com a vinda da população dos países colonizadores. Na época, a Europa passava por problemas econômicos relacionados ao esgotamento de terras agrícolas e às superpopulações, o que motivou essas expedições. Portugal ocupou a área onde hoje é o Brasil e a Espanha ocupou o restante da América do Sul. Na América Central e o México, com exceção de alguns países denominados pela Holanda, como é o caso do Suriname, e diversos territórios das Antilhas, e pela França, que ocupou a atual Guiana Francesa. A Inglaterra colonizou a região norte, onde hoje é os Estados Unidos e parte do Canadá,
enquanto a França também ocupou parte do Canadá. Principais fluxos migratórios mundiais que aconteceram aqui no nosso continente no século XV até o século XX. Prestem bastante atenção. Nas setas vermelhas eu tenho os povos europeus vindo para toda a nossa região. Nas setas verdes nós temos os escravos que vieram para cá também. Nas setas azuis nós temos os povos chineses que vieram também para o continente. Em verde, um pouco mais claro, nós temos os japoneses e a maioria da população que era descendente de imigrantes, que também migram dentro do território americano. No século XVI, XVII, XVIII, XIX, muitas pessoas de países que passavam por crises econômicas ou estavam abalados por guerras, conflitos migratórios para o continente americano, para eles era um grande sonho vir para cá, para recomeçar as suas vidas. Com o processo de independência, os novos países da América se tornaram um ponto de destino para esses imigrantes. Entre os séculos 19 e 20, houve um grande fluxo migratório para o continente. Entre os imigrantes que estavam, nós tínhamos os alemães, italianos, poloneses, irlandeses, árabes, japoneses, dentre outros muitos. Esse grande fluxo migratório de diferentes países contribuiu para a grande diversidade que atualmente nós temos no nosso continente, refletindo no modo de vida nas diferentes populações, nas culturas, nas relações. Então, bora trabalhar? Eu quero que vocês façam atividade desse módulo 19, Dinâmicas Econômicas Sociais do Nosso Continente, da página 234 e 235. Vocês vão me enviar fotos das atividades prontinhas até o dia 6 de abril. Pode ser pelo WhatsApp. Por hoje é só. Semana que vem eu vou postar para vocês o gabarito das atividades. Vocês vão me mandar ela e eu vou montar mais uma aula para vocês. Por hora, um beijo no coração de todo mundo e amo mais que Milton Santos.